gostaria absolutamente de me envolver nessa questão tão grave, tão profunda, que divide Fortaleza e Sobral. Eu fui primeiro a Sobral porque o Inácio é de Sobral e deu um jeito, pelo plano de voo ali, pelas opções, de me levar primeiro a Sobral. A Teressonuense, quando eu me vi, eu fui primeiro a Sobral e depois vim a Fortaleza. Portanto, não me envolvo nessa questão. Eu falei em português. Eu só tentei com esse meu sotaque de carioca meio abaianado, porque eu sou filho de baiano e casado com uma carioca, então é um carioca já meio confuso, meio atrapalhado. E portanto, eu fui a Sobral com uma decisão que não é minha. Devo dizer também que desde já peço muitas desculpas, porque muitas pessoas não puderam comprar o livro. Eu recebi agora à noite, vindo para cá, a notícia da minha mulher, que administra o site Conversa Fiada e a empresa que cuida do Conversa Fiada, a Georgia Pinheiro. Ela me avisou que nós esgotamos, com 14 dias de lançamento oficial, esgotamos a 3ª reimpressão. Que é uma editora pequenininha, que tem lá em São Paulo, que foi a única que topou editar o meu livro do jeito que eu queria, não está dando conta de editar. Eles antes editavam livros anarquistas, sem nenhuma alusão à minha própria trajetória política, livros contos russos e os sermões de Vieira. Aí, de repente, vem esse tsunami aqui e não estão conseguindo dar conta. Então, peço desde já desculpas. Vocês podem comprar pelo site da Livraria Cultura, pelo site da Livraria Saraiva, e podem baixar o e-book. É baratinho e é mais fácil de ler. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer as palavras generosas do Perdigão, do meu amigo Benedito, da Fundação Maurício Grabois, do Inácio Carvalho, do Barão de Tararé, uma organização que reúne, para quem não sabe, nós somos chamados de blogueiros sujos, que foi uma maneira a que se referiu a nós o José Serra. E nós incorporamos esse adjetivo, como ele é uma pessoa que se caracteriza pela limpeza, né? Eu digo no meu site Conversa Fiada que ele foi excomungado de uma igreja aqui no Ceará. Ele tentou invadir uma igreja no Ceará e foi excomungado pelo padre que não aceitou a presença dele. Ele estava numa fase mística. Ele começou a visitar igrejas, centros protestantes, templos pentecostais, todas as unidades religiosas. Ele teve uma crise mística e eu dizia que o Serra acreditava tanto em Deus quanto na monogamia. E em 50 anos de vida pública, o Serra nunca teve uma ideia original. Nunca. Não tem uma única frase que o qualifique como um homem público de escola. Não tem. Pense, não tem. Então, quando ele nos chamou de sujo, nós consideramos isso um elogio e carregamos pro resto dos nossos dias. E pelo fato de ele ter sido expulso de uma igreja aqui no Ceará e ter essa vivência agora renovadamente mística, esse alumbramento religioso, eu passei a chamá-lo de Padim Pade Serra. Como se fosse Padim Pade Serra. De maneira pela qual eu me refiro a ele. Eu quero agradecer também, então, as palavras generosas do grande senador Inácio Arruda, hoje secretário, e dizer que tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes, e numa dessas oportunidades, que eu não esqueço, tratamos de uma posição do PCdoB, que é uma posição rara entre os partidos brasileiros, os partidos de esquerda, que é a posição em defesa de uma regulação da mídia brasileira.
e o PCdoB tomou essa decisão programática e nós do Barão de Itararé, que temos isso como nossa legenda, consideramos que temos no PCdoB um apoio discutível nessa batalha, hoje é praticamente perdida. Nós não desistimos, nunca desistimos já. Antes de me referir a alguns aspectos específicos do livro, eu quero fazer um pequeno histórico sobre ele. Esse livro foi escrito nos últimos 4 anos. Nasceu de uma série de conferências que eu dei em São Paulo sobre como se construiu e desenvolveu a indústria da televisão comercial no Brasil e por que o Brasil optou por esse regime de uma televisão comercial desde o governo Vargas, que tirou desde a legislação que vinha da rádio a ideia de fazer uma televisão privada. É bem verdade que o Vargas tinha ao lado dele, na rádio, uma poderosíssima, melhor rádio do Brasil, que era a Rádio Nacional. Então, quando ele deu umas características privatistas à rádio brasileira, ele jogou com uma carta forte na mesa, que era a melhor rádio brasileira, que era uma rádio estatal, que era a Rádio Nacional. E o Brasil herdou, o Brasil puxou para cá a legislação americana, que foi uma legislação privatista, e não escolheu a solução inglesa da BBC, que foi uma solução estatal. A solução privatista americana tem uma peculiaridade muito interessante. Por que o presidente Roosevelt resolveu entregar à iniciativa privada toda a rádio americana? E depois disso, essa legislação foi incorporada para a televisão, para a indústria da televisão. Por quê? Porque quando ele se elegeu lá atrás, 90% dos jornais impressos eram contra o Franklin Roosevelt. E ele resolveu fazer uma aliança estratégica com as rádios privadas. E ele fazia aquilo que os americanos chamavam ele chamava do fireside chat, a conversa ao pé da lareira. Ele chamava as emissoras de rádio, levava para a lareira da Casa Branca e ficava conversando num bate-papo para fugir da imprensa escrita. Por essa peculiaridade que a rádio americana é uma rádio privada e depois tornou uma televisão privada. Eu começo a discutir isso e vou dando o meu testemunho pessoal, porque eu sou um jornalista que começou razoavelmente cedo. Comecei, na verdade, como repórter irremediável. Eu tinha poucos anos de idade, não vou dar exatamente a minha idade, porque eu prefiro evitar esse assunto. São 3 números que eu evito quando posso: a minha idade, a minha altura, porque eu só trabalho com leal, daí fico numa minoridade, uma inferioridade revoltante. Já pensei em usar bota, já pensei em usar um banquinho, mas nada disso dá certo. E outro número que eu evito é o número do sapato, porque o número do sapato indica a altura. Então, e eu era muito garoto, eu fui sair para comprar leite, a minha mãe me mandou comprar leite numa padaria que tinha ali no Catete. Eu sou do Rio de Janeiro, morando no Catete. E quando eu paro ali na padaria, na esquina da rua do Catete, eu ouço no rádio da padaria a notícia de que Vargas tinha se matado e que a Rádio Nacional estava divulgando a carta testamento. Eu imediatamente abandonei a tarefa de comprar leite, fui para o Palácio do Catete e me lembro que fiquei na primeira fila do cordão de isolamento e vi, entrando no Palácio do Catete, o Oswaldo Aranha, o Lutero, filho do Vargas, e foi, digamos assim, a minha primeira atividade de repórter. O meu pai era jornalista, ele levava para casa aquelas resmas de papel para desenhar a primeira página dos jornais, e eu desenhava, eu me alfabetizei desenhando a primeira página dos jornais, ou diagramando o espaço da foto. E eu me lembro que uma das primeiras páginas que eu desenhei foi uma seca terrível do Nordeste, e a manchete era "Seca assola o Nordeste". Hoje eu refaria esse título. Assola é uma palavra horrorosa, e eu jamais usaria de novo a palavra solo no título de primeira página. Evidentemente, foi um ato de segunda categoria.
Então, foi assim que eu me alfabetizei e passei a vida inteira sendo repórter. Esse livro, ele conta essa história da construção da televisão comercial brasileira com a minha contribuição pessoal. Eu sou um repórter que não acredita em gravador. Posso te pedir um favor, colega? Vou tirar um pouquinho, eu estou querendo que as pessoas da primeira fila ali tenham. Eu tenho o prazer de ver as senhoras tão simpáticas da primeira fila. Depois dessa coisa. E então, eu não acredito em gravador por dois motivos. O primeiro motivo é que quando você liga o gravador, você não presta atenção ao que o entrevistado está falando. Você supõe que a gravação vai resolver o problema, o entrevistado pode dizer as maiores barbaridades que você não... E segundo, você grava em cima, você grava uma entrevista, reproduz a entrevista e depois apaga. Não fica o registro. Os americanos chamam de record. É um registro histórico. Porque você faz uma prova pericial de datação e você vai ver que aquela anotação é verdadeira e é daquela época, porque a minha letra naquela época era aquela. Isso pode ser usado, inclusive, judicialmente. Então, as minhas anotações reproduzidas nesse livro começam numa entrevista que eu tive, que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek, com ele fora do poder. Ele já estava fora do poder, eu entrevistei no Banco Denasa, no Rio de Janeiro, que pertencia ao genro dele, Baldomero Barbará, e eu ia fazer uma entrevista para a revista Veja. Eu era editor de economia da Veja, eu ia entrevistá-lo sobre a fundação do BNDE, que não tinha o S. Quem criou, quem concebeu o BNDE foi Vargas, mas o BNDE foi quem financiou os 5 anos de ensino do Juscelino. Então fomos falar sobre o BNDE e o papel do BNDE na construção do Brasil, e eu anotei ali, ele dizendo, por exemplo, que eu não estou construindo uma cidade, eu estou construindo uma catedral. Eu não estou construindo uma cidade, eu estou construindo uma catedral, que era a obra dele de presidente da República. Aí, na frente dele, eu não anotei algumas coisas que eu anotei depois. Como, por exemplo, o fato de que ele... Eu estou pedindo ao Inácio que me arrume uma outra cadeira, porque eu gostaria de ter aqui na mesa, na minha companhia. Cadê ela? Minha mulher que sumiu ali. Eu gostaria de que vocês saudassem a minha mulher, Jorge Pinheiro. Além de ser uma excelente jornalista, preside Conversa Fiada, dirige o Conversa Fiada e a empresa que cuida do Conversa Fiada. Eu gostaria que ela viesse aqui à mesa, porque ela é responsável por essa operação. Por essa operação, eu ia falar fantástica, essa operação espetacular, que é o lançamento do meu livro. Senador Inácio Arruda. Não preciso dizer que ela é a baiana mais bonita da Bahia. E aí eu anotei, fora, não na presença dele, o que eu temia que ele viesse a censurar. Entre as coisas que eu anotei, quando ele já não estava mais na minha frente, foram 2 observações. E eu me lembrei disso quando hoje, lá em Sobral, o secretário de Educação me disse que um dos trabalhos mais importantes que estão sendo feitos na área de educação em Sobral, pelo prefeito Bebel Arruda, é um trabalho financiado pelo BID. Eu perguntei ao secretário Júlio César se ele sabia como nasceu o BID. O BID nasceu assim, aqui no livro. O Juscelino recebeu a visita do secretário de Estado americano Foster Dulles. O Foster Dulles veio ao Brasil pedir ao Juscelino para o Brasil entrar na Guerra da Coreia. Ele só queria falar de comunismo. Aí diz o Juscelino, ele falava de comunismo
e eu falava de BID. Ele falava de comunismo e eu falava de BID. Eu queria criar um banco interamericano de desenvolvimento para financiar o desenvolvimento na América Latina. E o Foster Dulles não aguentava mais, acabou dizendo, eu topo. Topo, e topou, e assim foi feito o BID, que hoje é responsável por uma obra, entre muitas aqui no Brasil, uma delas está em curso em Sobral. Mas o Juscelino me contou uma coisa que está aqui, que ele diz que mudou a capital de Brasília para fugir da Rádio Globo. Foi para Brasília para fugir da Globo, porque ele trabalhava no Palácio do Catete, e à noite, depois de despachar, ele ia para a área residencial do Palácio, ligava a Rádio Globo, e tinha um locutor muito bom, chamado Raul Brunini, que dizia, agora com vocês, o maior orador do Brasil, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, quando Juscelino era candidato do PSD, Lacerda disse, se for indicado, não será candidato. Se for candidato, não concorrerá. Se concorrer, não ganhará. Se ganhar, não governará. E lutou para derrubar Juscelino durante todo o governo Juscelino, como lutou para derrubar Vargas. E, além de contar isso, eu conto no meu livro que Vargas foi a primeira vítima do PIG, porque foi uma campanha feroz da imprensa brasileira, que está toda hoje aí, combatendo a Petrobras, que levou Vargas ao suicídio. Esse é um dos primeiros episódios que eu conto, é a história que eu tive com o Juscelino Kubitschek. Eu conto também, nesse livro que trata do PIG, que trata da imprensa, eu conto também um aspecto muito importante, que dá uma ideia de como esses órgãos de imprensa conseguem controlar o marco regulatório que rege a imprensa brasileira. A Constituição brasileira de 88 previu discretamente no artigo 224, 2 pontos, abre aspas, o Congresso instituirá como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. Eu conversei com Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações de então, e perguntei, como vai ser esse conselho? Ele respondeu, esse conselho não vai se instalar. Se for instalado, não vai funcionar. Aí eu perguntei por quê. Ele disse, porque a Globo não quer. A Globo não quer. O conselho se instalou e não funcionou. E não funciona. E não funciona. O marco regulatório que rege a radiodifusão hoje no Brasil foi sancionado no ano de 1962. Havia 1 milhão de aparelhos de televisão no Brasil. Aparelhos de televisão preto e branco. Não havia rede nacional. Como diz o Franklin Martins, havia mais televizinho do que telespectador. Não havia rede nacional, não havia internet. E essa lei de 1962, é importante observar, é a lei que veio do Congresso Nacional redigida pela bancada eletrônica. Eu não preciso falar de bancada eletrônica, de coronelismo eletrônico no Ceará. É um assunto que vocês conhecem como a palma da mão. Mas sempre é bom relembrar. A relação entre a propriedade de meios de comunicação que exploram o espectro eletromagnético que pertence ao povo brasileiro, politicamente. A bancada eletrônica do Congresso Nacional, em 1962, redigiu um projeto de lei de regulação da radiodifusão no Brasil. Esse projeto de lei subiu à sanção presidencial. O presidente João Goulart apôs a esse projeto de lei 52 vetos. Todos os vetos foram derrubados. Todos. E a lei que sobreviveu a esses vetos é a lei que está em vigor hoje.
porque a Globo não deixa ter uma outra lei. E se, que está no meu livro, selecionar alguns dos vetos do presidente João Goulart, um trabalho fabuloso feito pelo professor Vinícius Lima, e organizá-los de alguma forma, a simples redação desses vetos compõe um marco regulatório da comunicação. E eu, no lançamento desse livro na Bahia, cumprimentei um grande brasileiro, Valdir Pires, que foi chefe da Casa Civil do Jambo, e foi consultor-geral da República, porque eu desconfio que foi Valdir quem redigiu esses vetos. E esses vetos são, por si só, uma lei de meios. Que o PT, que durante muito tempo não assumiu a herança barquista, janguista e prisolista, poderia ter absorvido no seu corpo de programa para fazer um marco regulatório. Seria o Marco João Goulart. Para domar o pique. Um outro ponto que eu chamo, para o qual eu chamo a atenção no meu livro, aqui nessas minhas, exatamente desmontado, é que nem os militares aceitaram que a Globo fosse controlada pelo capital americano. Os mais jovens dessa sala talvez não saibam que a Globo nasceu como uma televisão americana. O Roberto Marinho era um testa de ferro. A Globo, na verdade, pertencia a um grupo americano chamado Time Life, que editava as duas principais revistas americanas, a Time e a Life, o chamado Grupo Time Life. O Grupo Time Life financiou o Roberto Marinho com a cobertura de uma cooperação técnica. Cooperação técnica não era cooperação técnica, era financiamento na veia. Esse mesmo grupo que fez a lei está em vigor hoje, liderado pelo João Calmon, um deputado que era do grupo associado, trabalhava para Assis Chateaubriand, criou a CPI do Time Life. Criou a CPI do Time Life e, presidida por um jovem socialista corajoso chamado Roberto Saturnino Braga, e com a relatoria de outro deputado corajoso chamado Djalma Marinho, produziu um relatório que deixava inequívoco que aquilo era uma empresa americana. Os militares se assustaram e o presidente Costa Silva mandou um ministro de Estado que me contou, um ministro do Costa Silva me contou, que recebeu ordem para salvar a Globo, transformar a Globo numa empresa brasileira. E foi feito assim. Roberto Marinho pediu um empréstimo a um banco americano chamado Morgan. Deu duas garantias, uma casa que ele tinha no Cosme Velho, onde morava a dona